Deus fale ao coração deles intensamente, em nome de Jesus. Eles possam se lembrar desta palavra que vai ser anunciada aos seus corações, que nunca mais ela venha se apartar do coração deles. Pai, nós no nome de Jesus estendemos as nossas mãos sobre os nossos filhos e profetizamos sobre a vida deles. Nós declaramos, ó Deus, que ele é a herança do Senhor, ó Pai. Eles não se apartarão dos teus caminhos, Deus. Eles serão cuidados pelo Senhor em todo o tempo, ó Pai. E nós ministramos a bênção do Senhor para os nossos filhos, ó Deus. E declaramos, ó Deus, de que desde o ventre eles já são mais do que vencedores do Senhor, Pai. Nós os abençoamos e enviamos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, segura na mão de quem está do seu lado aí, dá um apertão assim bem gostoso. Você consegue fazer um elogio para essa pessoa que está do seu lado? Deixa você entender para ver se melhora um pouco o teu elogio. A palavra de Deus diz que Ele é amor. E se nós queremos ver o avivamento de Deus, é necessário então sermos enxergados de amor. Eu quero Deus presente neste lugar como Ele está presente, mas agora eu quero também que Ele manifeste a sua presença. Nós sejamos envolvidos por toda a sua glória. Que a sua palavra aqueça o nosso coração e que o seu Espírito possa nos fazer mergulhar nessas águas profundas. Para isso nós vamos demonstrar amor um para com os outros. Para isso nós vamos expressar, eu vou sentir o que o outro está sentindo. Você entende isso? Compaixão. E você vai olhar para o da direita e você vai fazer um tremendo elogio. Aí depois você olha para o da esquerda e faça, quem sabe até o mesmo elogio, mas faça um elogio tremendo também. E profetize uma palavra de bênção na vida dele. Mas não solta da mão dele não, tá bom? Vamos fazer isso com amor, querido. Vamos olhar para o da direita. Vamos fazer um elogio a ele. Isso. Você que olhou, agora olha para o outro lado assim para a pessoa falar para você. Isso. Agora olha para o da esquerda e faça um elogio também assim, daquele caprichado.
eu fui ministrado por esta palavra, não com os mesmos textos, não da mesma forma que irei pregar nessa noite, mas por um pastor chamado Amílio Santana. Ele pregou esse sermão e eu senti de Deus a liberação dele para também pregar esse sermão. De forma que, se você ouvir isso em outro lugar, saiba que eu fui ministrado por esse texto e por isso eu trouxe isso aqui. Mas Deus dá uma dinâmica diferente, então eu espero que vocês também possam experimentar de uma forma diferente aquilo que Deus tem para a nossa igreja. E como todos os cânticos, inclusive do nosso sexo, testificou os textos que vou ler, então já estou sentindo que Deus liberou sobre nós essa unção em nome de Jesus. Amém? Vamos ler todos, eu vou ler, mas quando chegar aqui, tu és Deus que vê, toda a igreja vai ler junto, tá bom? Qual é o lugar que a igreja vai ler junto? Muito bem, vamos lá então. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Amém? Vamos se assentar, queridos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, este texto é uma conversa entre Agar, a escrava egípcia, e Deus. Esta mulher tinha sido humilhada por Sarai. Depois de Sarai ter dado ela para Abrão, tomá-la e possuí-la, e gerar um filho, para que esse filho fosse a descendência que Deus havia prometido. Agora essa mulher, ela estava sendo escorraçada da sua casa. Ela bem que fez por merecer. Começou a tripudiar sobre a dor de Sarai. Sarai foi reclamar com Abraão, dizendo: eu não aguento esta provocação. Abraão disse para ela: está na tua mão o direito de fazer o que queres dessa mulher. E ela, ouvindo essa palavra, pôs essa mulher a correr da sua casa. Abraão deu para ela um odre de água, um pão, e despediu, e essa mulher saiu. E ao sair, queridos, ela foi para um deserto, para uma estrada, no caminho de Sur, um poço. Ali ela colocou o menino à distância e voltou para o poço, sentou e começou a chorar. E ela disse no seu coração: certamente morrerei, de hoje eu não passarei. Mas Deus é o Deus que tudo. E ele ia olhando para aquela situação, ele se apresenta a Agar e diz para ela: não será do jeito que você está imaginando que vai ser. Do teu filho vou fazer uma grande nação, vou fazer ele forte como um jumento selvagem. Ele habitará sempre perto do povo de Israel, do povo de Deus. Mas não será, a tua história não termina desse jeito. Volta à casa de Abrão e Sarai, tua mulher, a tua senhora, se humilha perante ela e volte para lá, e eu serei contigo, serei com teu filho. De tal forma, irmãos, que essa frase dita por Agar dá origem ao nome de um poço localizado entre Cádiz e Berete, no caminho que leva a Sur, que foi tomado como um memorial, o poço onde essa mulher se assentou e começou a chorar ali a sua desgraça. Ela agora toma aquele poço como um memorial e põe o nome daquele poço de o Deus que tudo vê. Foi neste lugar que Deus apareceu para mim. E essa mulher, ela fica extasiada, Agar fica extasiada por saber que Deus tem os seus olhos sobre toda a terra. Ela fica maravilhada de saber que ela não se passou por desapercebida deste Deus. O Deus de Abraão olhou também para ela, e o mais impressionante disso tudo é que agora esse Deus estava se apresentando a ela como seu socorro. Deus estava se apresentando para ela como Deus que tudo vê e que tem sobre si o governo de todas as coisas. Então, irmãos, não há dúvida nenhuma de que Deus é o Deus que tudo vê. Você concorda com isso, sim ou não? Deus tem os seus olhos sobre a terra. Há muitos versículos falando que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Há muitos versículos falando que o Senhor, Ele põe os olhos no céu porque Ele tem ciúmes do seu povo. Há muitos versículos, há muitas passagens bíblicas, principalmente ali no Gênesis, que diz assim: e viu Deus, e tudo que Deus viu era bom. Não tem como negar que Deus é o Deus que tudo vê. Não tem como escapar. Se o salmista diz: se desça ao abismo, lá está o Senhor. Se for às alturas, lá também está o Senhor. Se põe o candeeiro escondido, lá está o Senhor. Então Deus vê todas as coisas. Deus
irmãos, e os seus olhos são olhos que enxergam todo esse universo. Não temos nenhuma dúvida de afirmar, irmãos, que Deus vê, sabe e que Deus conhece todas as coisas. Mas se por um lado, irmãos, nós sabemos que Deus vê todas as coisas, por outro lado, podemos também dizer que não exista nada que possa surpreender Deus, amém? Você concorda com isso? Pergunta para alguém aí do seu lado, pergunta se você acha que tem alguma coisa que surpreende Deus, pergunta para ele. Responde para ele. E você já está cansado de saber isso. Quem sabe você já está pensando assim: o pastor mais uma vez vai falar sobre Deus que tudo vê, que Ele sabe e conhece os meus problemas. E você já está fechando o teu coração para não ouvir a mensagem. Você já deve estar pensando assim: eu já ouvi às vezes esse sermão. Mas eu quero falar com vocês nessa noite de uma outra perspectiva. Eu quero provar para vocês que existem coisas que Deus não vê. E eu vou falar hoje sobre 3 coisas que Deus não vê. E vou mostrar para você, querido, como que é real essa situação na vida do ser humano na face da terra em relação a Deus. E se nós entendermos, irmãos, o que é que Deus não vê, isso vai gerar dentro de nós uma fé tremenda. E eu quero falar com vocês a respeito da primeira coisa que Deus não vê. Deus vê todas as coisas, sim ou não? Você tem dúvida agora, né? Você já não falou com tanta firmeza. Deus vê todas as coisas, sim ou não? Sim. Você tem certeza disso, sim ou não? Sim. Mas eu vou provar para você que existem coisas que Deus não vê. A primeira coisa que Deus não vê. Deus nunca viu, presta atenção. Deus nunca viu ninguém e nenhum Deus maior do que Ele. Deus nunca viu ninguém, nenhum Deus que seja maior do que Ele ou igual a Ele. Irmãos, tem uma coisa que Deus nunca fez. Deus nunca olhou para cima, porque acima dele não tem nada. Aleluia. Tem outras coisas que Deus também, irmãos, fez e que ninguém, Ele nunca vai precisar fazer. Nós fazemos, mas Deus nunca vai precisar fazer. Você consegue conhecer todos os lugares desse planeta, mas Deus está em todos eles agora, nesse exato momento. Ele não precisa viajar para conhecer os lugares dessa terra e nem fora dela. Existem coisas, irmãos, que Deus nunca vai precisar fazer. Olhar para trás, porque Deus tem na sua frente todo o presente, passado e futuro. Nada está encoberto aos olhos de Deus. Não existe ninguém que seja comparado a Ele. Deus nunca viu alguém que possa ser, que possa pelo menos, irmãos, competir, que possa pelo menos fazer frente a Deus. Eu quero ler alguns textos que vai certificar de que Deus, irmãos, é o maior. É incomparável, é imensurável, é inesgotável. Existem algumas coisas, irmãos, que fazemos, irmãos, mas que Deus não vai precisar fazer. Deus nunca olhou para cima, Deus nunca viajou para conhecer nada, Deus nunca precisou olhar para trás, porque tudo está diante dos seus olhos. Deus é maior do que todas as coisas, do que tudo que existe. Não existe, nunca vai existir, nem existiu coisa alguma que seja maior do que Deus. Incomparável, imensurável, inesgotável. Ele é da eternidade à eternidade. Ele é inexplicável, mas é tão fácil de se conhecer. Deus é maior do que tudo aquilo que podemos imaginar. Ele é maior do que Baal, Ele é maior do que Dagon, Ele é maior do que santos, do que imagem, Ele é maior do que ídolos, Ele é maior do que personagens que fizeram-se deuses, ou de pessoas que foram consagradas para ser Deus. Deus é maior do que o profeta Elias, é maior do que Moisés, é maior do que Davi. Não existe ninguém
comparado a Deus. Deus está acima destas coisas. Na sua palavra, irmãos, nós vemos testemunhos de que Deus é Deus grande e que nunca viu ninguém igual a Ele. Nunca houve, irmãos, um Deus que pudesse afrontá-lo ou que pudesse dar conselhos ao nosso Deus. Nunca existiu, preste atenção nisso, e nem vai existir um ser sobre a face da terra, espiritual ou humano, que possa servir de conselheiro para o nosso Deus, que possa instruí-lo, que possa ordenar. Não vai existir. Isaías de número 44, versículo de número 6 diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Senhor. Isaías 44, 24 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Quem é que estava comigo? Que desfaço os sinais dos profetas falsos e torno loucos os adivinhos, que faço voltar para trás os sábios e converto em loucura a sua ciência. Sou eu quem confirma a palavra do meu servo, eu cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá elas serão edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Eu sou aquele que diz ao abismo: seca-te e secarei os teus rios, que digo assim: ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Eu sou o Senhor que faço e digo estas coisas. Irmãos, você pode ter uma certeza nessa noite, você pode ter uma convicção nessa noite, de que não existe ninguém, nenhum Deus que seja maior do que o nosso Deus. É bom que vocês, adolescentes, conheçam a respeito deste Deus. Não existe, nunca existiu, não vai existir nenhum Deus que seja maior que o nosso Deus. Ninguém. Irmãos, às vezes nós nomeamos homens, fazemos deles ídolos, fazemos deles deuses, damos a ele força, damos a ele poder. Nós fazemos isso e elegemos-os como se eles fossem Deus na terra. Mas eu quero te dizer que ainda que toda a humanidade possa eleger um homem, possa eleger uma pessoa como sendo imbatível, Deus é maior. Deus é maior que essa pessoa. Então a primeira coisa, irmãos, que Deus nunca viu alguém que seja maior, sequer igual a Ele. Ninguém. Deus nunca viu estas coisas. Amém, querido? Você concorda comigo? Então, a primeira parte do problema. A segunda coisa, irmãos, que Deus nunca viu. Deus nunca viu, mas em momento nenhum da eternidade até a eternidade, Deus nunca viu um problema que Ele não possa resolver. Ele nunca viu. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca se surpreendeu com alguma notícia de última hora. Deus nunca foi assim, irmãos, apanhado no pulo do gato, como nós dizemos aqui no ditado. Alguém que sorrateiramente, irmãos, imaginou tomar a seu poder, a sua glória, quando Satanás, no céu, que era ainda como um anjo de luz chamado Lúcifer, ele pensou, ele imaginou no seu coração o ser igual a Deus, e imediatamente Deus o precipitou para a terra. A rebeldia entrou no seu coração, o comércio entrou no seu coração. Ele não teve tempo, irmão, simplesmente ele foi deposto. Deus não é pego de surpresa. O teu problema não é desconhecido do Senhor. Mas eu quero te falar, irmãos, que esse é o nosso Deus. Ele só é um Deus que nunca viu problema, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Irmãos, se Deus é o Deus do impossível, então não tem nada que não possa resolver. O que é hoje que nós podemos dizer, queridos, que são coisas impossíveis? Pensa aí, o que é impossível para você? O que pode ser impossível para você?
duas coisas impossíveis para todo mundo. A primeira coisa impossível. Impossível é uma mulher avançada em idade, tendo as suas regras já terminadas, mas por causa de uma promessa de Deus, com 90 anos venha gerar um filho. É impossível. É impossível. É impossível. Por outro lado, se uma mulher de 90 anos gerar um filho, também é impossível uma menina, uma moça virgem, engravidar de alguém. É impossível. Então nós estamos falando de coisas, irmãos, tremendamente impossíveis. Há outras coisas que são impossíveis, nós já vamos falar dela, mas vamos pensar a respeito dessas duas coisas. O texto de Gênesis, capítulo 18, versículo 11, diz assim: ora, Abraão e Sara eram velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também já velho o meu senhor? Perguntou-lhe o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu sou velha e darei à luz a um filho? Então Deus respondeu: há porventura alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, Sara, e terás um filho. Porventura, querido e querida, há coisa demasiadamente que seja difícil para o Senhor, sim ou não? Sim ou não? Responda isso para você, sim ou não? O teu problema é demasiadamente difícil para Deus resolver, sim ou não? Deus, Ele está dizendo aqui nesta noite, para mim e para você, primeiro, Ele nunca viu ninguém que possa fazer o que Ele faz, Ele é o maior. Aleluia. Segundo, Ele está dizendo uma coisa: eu sou o Deus do impossível. Eu vou te dar exemplos na palavra. Pega uma mulher que as suas regras já foram de 90 anos e dou a ela um filho. Devolvo para ela a alegria. E essa mulher pediu para ver aquilo que Deus havia falado. Há um outro texto, Lucas capítulo de número 1, versículo de número 31, diz assim: e eis que conceberás, Maria, e darás à luz a um filho, o qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo de Deus: como se fará isso, uma vez que eu não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua parenta, reconcebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada será impossível. Irmãos, tem duas coisas aqui que o impossível faz. É uma mulher gerar fruto na sua velhice e sem ser tocado por homem nenhum, sendo virgem, e fazer uma terra que é estéril produzir frutos. É impossível. É impossível que algo que já tenha sido determinado não vai nascer, começar a produzir. Tem mais ainda: Deus dá sinais da sua grandeza e do seu poder. Em ambos os casos podemos dizer que era impossível acontecer. Esta mulher avançada em idade conceber uma virgem sem ter relações danas. Nas duas situações, Deus é um Deus que faz o impossível se realizar. Outra coisa é impossível: o que estava morto voltar a vir. Isso é impossível, sim ou não? Sim ou não? A primeira situação é impossível dar a vida naquelas condições. A segunda condição pega o oposto. É quando alguém morre, tornar a viver. É impossível.
Mas Deus, irmãos, dá sinal do seu poder. Deus dá sinal, irmãos, de garantir que tem coisas que Ele nunca viu na sua vida. E uma coisa que Deus nunca viu em toda a sua eternidade, em toda a sua existência, é um problema que Ele não possa resolver. O Filho de Deus, Jesus Cristo, havia sido crucificado na cruz do Calvário. Foi Ele transpassado, levou sobre si todos os nossos pecados. Foi retirado da cruz, foi sepultado, enterrado no túmulo. Removeu-se uma pedra sobre aquele túmulo. E ao terceiro dia, algumas mulheres foram lá ver. Chegando naquele túmulo, a pedra estava removida. E o que havia estado morto agora estava. Deus é o Deus do impossível. O texto nos conta essa história dizendo assim, a partir de Lucas capítulo 24. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que desapareceram 2 varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, e eles lhe disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Irmãos, nós temos tido prova em toda a palavra de Deus de que Ele é o Deus do impossível. Mas você quer saber? Deus continua realizando milagres aí. Deus continua operando sinais e maravilhas no meio da humanidade. Conversa com quem anda dentro de hospital. Conversa com enfermeiros, com médicos. Veja se não há histórias de milagres neste lugar. Que num dia está decretado a morte. Que num dia está decretado os minutos de vida. Mas basta um servo que crê, basta uma serva do Senhor, basta uma igreja se levantar, basta alguém clamar ao nome do Senhor Jesus e orar e pôr aquela pessoa na presença de Deus, irmãos, e toda aquela situação ser restaurada, ser modificada. Aí lá no hospital acontece assim, as enfermeiras e os enfermeiros trabalham por turno. Então eles saem um dia e aí talvez eles voltam só 2 dias depois. Aí eles se apegaram um pouco ao paciente terminal. Chega lá e pergunta assim, não, nem chega. As pessoas já vão dizendo, sabe quem está aqui pronto para ter alta? Quem? O fulano. Mas fulano não morreu? Não morreu, está vivo. Ninguém consegue explicar, do dia para a noite ficou bom. É assim? Temos histórias assim? Irmãos, temos histórias de pessoas que estavam, irmãos, abandonadas lá. Eles estavam diante de armas apontadas. E eles clamaram o sangue de Jesus. Eles clamaram o poder do Deus Altíssimo. A arma não disparou. A Lígia sabe do que eu estou falando. A arma não disparou. As pessoas foram livres por causa do que o Deus do impossível, Ele agiu na vida das pessoas. Sabe de uma coisa? Deus te trouxe aqui. Ele quer falar uma coisa para você. Mas antes dele falar, Ele quer que você pense mais um pouco a respeito dos impossíveis de Deus. Quem sabe, irmãos, se você viesse aqui e falasse que Deus vê todas as coisas, você vai falar assim, mas parece que Ele não vê. Parece que Ele não me enxerga. Então eu estou falando de algumas coisas que Deus não vê, para ver se sacode a tua vida. E eu vou falar de outra coisa, irmãos, que a palavra de Deus me conta, que para Deus Ele não vê problemas impossíveis. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. Acabamos de cantar o cântico deles. Havia um vale de ossos secos. Deus em espírito leva Ezequiel àquele vale. E ele faz uma pergunta a Ezequiel. Ele fala: Ezequiel, porventura, querido filho, podem esses ossos voltarem a ter vida? Irmão, é osso. Não morreu faz 3 ou 4 dias, não. Isso já é osso, isso é cemitério, isso se tornou vale de ossos. Não é vale de sepultamentos, não é um cemitério, é um vale de ossos. É uma coisa que já está ali amontoada. Quem sabe foi uma peleja, quem sabe foi uma guerra, quem sabe foi uma destruição, ou quem sabe a cidade, para não ficar contaminada, fedida, isolou este lugar para depositar ali os féritos, para pôr ali os mortos. Quem sabe, irmãos, se tornou aquele lugar um desamparo total.
num afastado, num longínquo, para que ninguém pudesse chegar lá. Ezequiel é levado naquele lugar. É diante daqueles ossos, daquele monturo de ossos, que Deus faz uma pergunta para ele: ei, Ezequiel, presta atenção, o que você vai responder? Porventura podem esses ossos voltarem a viver? Porventura podem esses ossos voltarem a viver? Mas o Deus que não conhece problema, o Deus que nunca viu coisa demasiadamente difícil para fazer, o Deus do impossível, ele tem uma resposta no Ezequiel. Ele fala: tu sabe. Tu sabes. Então Deus fala para ele: então, Ezequiel, profetiza a esses ossos. Profetiza, Ezequiel. E Ezequiel diz assim, querido: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu a ordem. Era enquanto eu profetizava. Irmão, presta atenção nisso. Era enquanto eu profetizava, houve ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles ainda fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então eu profetizei, pois como ele me ordenar, então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes assim: assim diz o Senhor Deus: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, e das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e dela vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei e o cumpri, diz o Senhor. Aleluia. Diz o Senhor. O nosso Deus é o Deus que fala, é o Deus que fala. Por isso, querido, eu não sei, irmãos, se nesta noite Deus não te traz aqui para te perguntar, para mim e para você: acaso existe coisa demasiadamente difícil demais para mim? Existe coisa que está acontecendo com você e comigo e que seja demasiadamente difícil para Deus resolver? Você pode, mediante essas palavras, dar uma resposta: não, não existe. Mas a grande questão, irmãos, não é o que sai da tua boca, é o que está no teu coração. Porque não adianta você falar aqui mediante a fé, mediante o impulso, diante de todos aqui: não, não existe, Deus é o Deus impossível. Mas a hora que você sai ali fora, você abre a sua boca como um derrotado. Você convive como alguém desacreditado. Você, irmãos, não consegue se lembrar de que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Tudo que eu te falei, eu farei acontecer. Deus, Ele não, preste atenção, Ele não está surpreso com o tamanho da dificuldade que está acontecendo nesse momento da vida. Ele não está surpreso. Deus, irmãos, Ele não está surpreso com os impedimentos que estão se apresentando para você ter vitória. Deus não está surpreso com isso. Deus não está desapontado por causa das possibilidades, elas se esgotaram. Deus não está desapontado por causa disso. Mas Deus não quer que
você desanime e deixe de acreditar nas suas palavras. Deus não quer, irmãos, que você saia daqui desacreditado das promessas que Ele tem te dado. Hoje, e não amanhã, saberei que eu sou o Deus que te chama. Eu falo e eu cumprirei o que falei a vós. Terceira coisa que Deus nunca viu. Deus nunca viu, irmãos, um pecador que se arrependa que Ele não possa ser. Por pior que tenha sido esta pessoa, por mais afastada dos caminhos de Deus que ela é, por mais coisas erradas que ela possa ter feito e cometido na sua vida, por piores que tenham sido todas as obras desta pessoa, por mais cruel que ela tenha sido, por mais maléfica que ela tenha se tornado, por mais destruidora que ela tenha sido vivida a sua vida, mesmo o pior, quando ele se arrepende dos seus pecados e pede para o Senhor ser o seu Salvador, Deus não viu ainda um que clama e Ele não venha salvar. Não, Ele desce do céu, Ele vem fazer morada na vida desta pessoa, e Ele torna esse pecador melhor do que muitos e muitos crentes como eu e você, que já conhecemos o Senhor há muitos e muitos anos. Deus nunca viu um pecador que se arrepende que ele não possa ser. Há textos, irmãos, na palavra do Senhor que diz sobre estas maravilhas, sobre esses homens e mulheres sendo socorridos por Deus. Lucas capítulo 15, versículo de número 7 diz assim: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mateus capítulo 11, versículo 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João capítulo número 6, versículo número 37 diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Deus deseja que todo ser humano seja salvo, mas este homem tem que ser voltado contra, esse homem tem que se voltado contra Deus. Deus quer salvar, Deus quer que todos se salvem, mas o ser humano, a humanidade tem respondido com ofensas a Deus, ao seu amor, tem se voltado contra Deus. Não existe na face da terra um pecador, por mais cruel que tenha sido, quando ele se arrepende e confessa a Deus os seus pecados, então Deus vem para fazer nele morada. Isaías capítulo 59, versículo de número 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação de vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não pode vos ouvir, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua pronuncia perversidade. Sabe de uma coisa, irmãos? Só tem uma coisa que afasta um pecador de Deus. E quando esse pecador, irmãos, ele tem prazer na sua iniquidade, no seu pecado, é quando ele, por conta própria, escolhe fazer da vida dele uma vida de desgraça, uma vida para viver conforme dá na cabeça dele. Ele não quer responsabilidade, ele não quer compromisso. E a palavra de Deus diz que esses pecados vão afastando Deus da vida dessa pessoa. Irmãos, um homem sem Deus, ele é péssimo. Ele
as coisas mais horríveis possíveis. Você tem ouvido nos jornais, nas notícias. Você tem visto que um homem sem Deus é capaz de fazer. Mas um homem, irmãos, por pior que tenha sido, quando ele se aproxima do altar do Senhor, quando ele vai na presença de Deus, e ele começa a chorar o seu pecado, ele começa a olhar para a sua vida, ele sabe, ele reconhece que Deus não merecia isso. Por tanto amor demonstrado em dar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por ele, e que não teria outra forma de alcançar o céu se não fosse mediante esse sacrifício. Então ele, comovido pelo Espírito Santo de Deus, que já começa a convencer ele do seu pecado, ele se prostra. E ao se prostrar, há um choro que brota de dentro das suas entranhas, ele não consegue se controlar, e ele vem as lágrimas dizendo: Deus, o teu amor é muito para mim, eu não posso suportar. Mas eu decido no meu coração que daqui em diante eu vou mudar o jeito de viver a minha vida, eu não quero mais te afrontar. Deus troca o coração dessa pessoa. Presta atenção, aquele Deus que tem o seu trono sobre a terra e o estrado dos seus pés é a terra. Que tem o seu trono sobre os céus e o estrado dos seus pés é a terra. Este Deus que é imensurável, e Ele é de eternidade em eternidade. De tão grande que é, Ele vem e faz morada no coração do ser humano, limitado como Ele assim. E Ele nos troca o coração, e nesse novo coração Ele começa a gerar a vida de Deus. E esse homem, irmãos, que era imprestável, começa a ter atitudes de alguém que começa a ter o seu caráter modificado. Ele começa, irmão, a ser dignificado, respeitado, ele começa a ser levantado. Ele começa a ser colocado de pé. Esse homem começa agora a andar, a vida dele começa a mudar. E sabe por que muda? Porque Deus tem planos e propósitos na vida de um pecador que se arrepende. Não fica bem, presta atenção nisso. Alguém ser chamado de filho de Deus e andar em miséria de vida. Alguém que entrega a sua vida para Jesus e diante de Deus não muda a sua sorte. Porque Deus não desampara os seus filhos. Eu não conheço, olha, meu sogro tem 11 filhos, 12 filhos. É tanto filho que eu nem sei se é 11 ou 12. Ele tem 85 anos. Sabe quantos filhos que ele desamparou? Dos 12 que ele tem? Nenhum. Basta um filho se apertar, o coração dele já fica pequenininho. Meu sogro com 85 anos, ele tem um sonho. Sabe qual é o sonho dele? Ele quer dar uma terra tão grande, tão grande, tão grande para toda a família dele, que todo mundo possa morar dentro do mesmo lugar e viver com uma renda daquele lugar para todo mundo igual. Sabe por quê? Porque ele é um pai que ama. Pai que se preocupa. Mas meu sogro é tão cheio de defeito, tão cheio de injustiça, tão cheio de pecado, que ele não pode nem chegar aos pés daquilo que Deus pode fazer para os seus filhos. Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus é o Deus de todas as coisas. E todos os filhos que se chegam a Ele faz com que esse filho tenha herança. Ele retribui para esse filho, Ele dá para esse filho. Ele não quer ver mais esse filho desamparado. Ele muda a sorte dessa pessoa. Ele faz com que essa pessoa agora passe a ter esperança, passe a ter vida, passe a ter sonho. Desentulha todos os seus poços, dá um novo coração, traz uma nova vida, dá novas perspectivas e faz com que esse moço agora, esta pessoa agora que sempre olhou, andou olhando para o chão, achando que era o final da sua vida, possa agora ter sonhos. Eu vi uma manchete, eu nem entrei na internet para ver. Uma pessoa, carregadora de mala no aeroporto. Por muito tempo, estou carregando mala. Agora estava escrito assim: fulano de tal, carregador de malas, agora é conhecido como seu. Estava ele internado, de gravata, bem sucedido. Sabe, irmãos, não tem nada que seja possível para Deus. Não tem nada. Deus é o Deus que tudo vê. Deus é o Deus que sabe todas as coisas e que te conhece. Por isso te trouxe aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para te dizer uma coisa. Não adianta você se revoltar. Não adianta você sair pisando duro e achar que você vai ofender o Criador. Não tem outro que possa te salvar. Não tem. Ele é o único que pode te colocar. Segunda coisa, Ele pede para que eu fale para você, em pouco tempo, você que está me pedindo
Porque Ele é Deus fiel para falar e cumprir. E não há impossíveis que Ele não possa fazer. Não tem coisa que seja demasiadamente difícil para Ele não poder remover. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. O seu braço é forte. A sua mão está estendida. Seus olhos bem abertos, seus ouvidos bem abertos. A cada um de vocês. Terceiro. Pode ser que a tua bênção não chegue. A tua vitória ainda não se concluiu. Porque existem pecados fazendo separação entre você e o nosso Deus. Suas mãos podem estar contaminadas, sujas. Mas Deus te chamou você aqui nessa noite para te limpar. E eu não sei se você é suficientemente orgulhoso e resistente para dizer para Deus nessa noite que você não tem pecado. Porque Deus conhece o mais profundo do meu coração. Então eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero fazer uma oração. Que nós possamos nesta noite, no santíssimo lugar, os atos da casa de Deus, onde Jesus nos leva para o sumo sacerdote. Não há mais véu que separa. Estamos na presença de Deus Altíssimo, diante do seu trono, para nos rendermos à sua presença e confessar a Ele os nossos pecados e pedir por sua graça e misericórdia. Eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Fechar os teus olhos. Pedir a Deus. Deus, nesta noite, Pai. Mais ainda, Deus, eu fiquei certificado. Mais ainda, Deus, eu tive a consciência, o entendimento de que o Senhor, ó Pai, conhece todas as coisas. De que o Senhor sabe tudo, Pai. Não há como, ó Deus, esconder. Pai, o Senhor me trouxe aqui nesta noite, papai, sabe por quê? Porque o Senhor conhece o meu pecado. O Senhor conhece o que eu tenho praticado, meu Pai, que tem desagradado ao Senhor, meu Deus. E eu posso morrer e ir para o inferno se eu não resolver isso na minha vida, Pai. O Senhor está me dando mais uma oportunidade nesta noite, Senhor. E me chegar diante de Ti, ó Deus, e pedir que em nome de Jesus, o Senhor perdoe, ó Deus, o meu pecado. Por isso, papai amado, eu venho na Tua presença, Senhor, clamar, ó Deus, ao Senhor, ó Pai, por Tua misericórdia, por Tua bondade, pelo Teu perdão. Eu venho falar, ó Deus, que no nome de Jesus, ó Pai, temos andado, ó Deus, distraídos, e porque temos estado distraídos, temos pecado contra o Senhor. Mas Deus, este é o momento que o Senhor me concede para na Tua presença pedir perdão, ó Deus, perdoa-me, Senhor. Eu não tenho prazer em pecar contra Ti, eu não tenho prazer, ó Deus, em viver uma vida que desagrade ao Senhor, eu não tenho prazer, ó Deus, em viver uma vida longe do Senhor, ó Pai, ainda que eu queira, ó Deus, saciar a minha carne, ainda que eu queira dizer para a minha alma e convencê-la, ó Deus, de que o melhor é este mundo, Pai, o meu espírito está entristecido, ó Deus, e há uma ferida, há um vazio dentro do meu coração, que eu não quero mais sentir isso, ó Pai, que ouro, nem prata, nem prazeres desta carne, ó Deus, tem conseguido preencher isso dentro de mim. Só o Senhor, Deus, é um vazio do tamanho do maior de todas as coisas. E que nessa noite eu peço para que o Senhor preencha, entre, gere em mim esta bênção.
Manifeste, ó Deus, no nome de Jesus. Porque eu não posso esconder isso do Deus que tudo vê. Eu não posso viver com isso, sabendo que o Senhor vê todas as coisas. Peço, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra e chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Às vezes nós achamos que Deus não está vendo. Você tem orado e você não tem tido resultado. A impressão que nós temos é que Deus não está enxergando os nossos irmãos. Espero que depois dessa palavra você vá para casa uma consciência diferente do que você entrou aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você, no final do culto, você procurasse os presbíteros que forem postados e ordenados. Desse um abraço com eles. Deus abençoe a nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.